Quando a noite cai e o silêncio toma conta da casa, a alma finalmente tem a chance de respirar. O corpo repousa, mas é nesse instante que os pensamentos costumam correr soltos. Lembranças do que aconteceu durante o dia, preocupações com o amanhã, dúvidas sobre decisões que tomamos ou deixamos de tomar. O momento de ir para a cama pode ser uma pausa necessária, mas também pode se transformar em uma batalha interior se deixarmos que as inquietações falem mais alto. É justamente nesse espaço entre o fim do dia e o início do sono que Padre Pio nos convida a abrir o coração a Deus e encontrar ali um refúgio seguro. Padre Pio, conhecido por sua profunda intimidade com Deus, costumava dizer que, se soubéssemos o quanto o Senhor está próximo de nós, jamais deixaríamos de conversar com Ele. E não é exatamente isso que tantas vezes nos falta? Ao final de um dia atribulado, entre as distrações das redes sociais, as pendências não resolvidas e a exaustão, quantos de nós reservamos um momento para simplesmente falar com Deus? E mais ainda, como falar com Ele? Padre Pio nos dá uma resposta poderosa e ao mesmo tempo simples. Basta aproximar-se dele com o coração aberto, dizendo palavras que nos conectem com o que é essencial. E não há momento mais propício para isso do que a hora de dormir. Imagine este momento como uma oportunidade única, uma chance de recapitular o que aconteceu ao longo do dia, oferecer a Deus aquilo que vivemos e, ao mesmo tempo, deixar nas suas mãos tudo aquilo que não conseguimos resolver. A oração da noite não é uma tarefa a ser cumprida, mas um abraço espiritual. Um espaço seguro onde podemos ser exatamente quem somos, sem máscaras. Ao longo da vida, Padre Pio demonstrou que conversar com Deus dessa forma é um exercício de confiança. Assim como uma criança que confia nos braços de seu pai antes de dormir, somos convidados a repousar na certeza de que o Senhor está conosco, mesmo nas noites mais escuras da alma. O silêncio da noite tem algo de sagrado. É um tempo em que a mente e o coração começam a se alinhar de forma diferente, longe das distrações do dia. Mas, ao mesmo tempo, é quando nossas inquietações podem se tornar mais presentes. Muitas vezes, os medos e ansiedades que conseguimos ignorar ao longo do dia nos alcançam na escuridão. É justamente por isso que Padre Pio nos convida a fechar o dia em oração, dando espaço para que Deus nos fale e nos acalme. A oração, nesse contexto, se torna um remédio, uma forma de alinhar nossa mente com a paz divina, colocando ordem onde havia caos e nos preparando para um sono tranquilo. Um detalhe interessante na espiritualidade de Padre Pio é que ele acreditava que a noite é um tempo privilegiado para o encontro com Deus, mas também um momento de batalha espiritual. Reze e descanse na paz de Cristo. Ele costumava dizer a quem buscava seus conselhos. Essas palavras nos lembram que, mesmo ao dormir, estamos sob a proteção do Senhor e envolvidos por sua graça. Não precisamos temer aquilo que não entendemos, porque sabemos que, enquanto nossos olhos se fecham, Deus continua trabalhando por nós. Há uma beleza em entregar o dia nas mãos de Deus como uma oferta final. Imagine que cada noite é como fechar um ciclo. Você olha para o que passou, agradece pelas bênçãos, pede perdão pelas falhas, entrega as preocupações e, por fim, repousa em confiança, sabendo que o Senhor cuida de você. Padre Pio nos ensina que essa é uma prática de abandono completo, uma oportunidade diária de nos livrarmos do peso das preocupações e renovar a certeza de que Deus tem tudo sob controle. Ele acreditava que, ao fazer isso todas as noites, cultivamos uma alma pacificada e aprendemos a enxergar a vida com olhos novos a cada amanhecer. Não há formalidade necessária para essas orações. Você não precisa de uma linguagem perfeita ou de um ritual complexo. Na verdade, Padre Pio nos encoraja a sermos simples e sinceros, como alguém que fala com um amigo íntimo. Pode ser que, em alguns dias, você tenha muito a dizer.
Em outros, talvez apenas algumas palavras saiam dos seus lábios. Senhor, estou cansado, mas sei que você está aqui comigo. Obrigado por tudo. E isso basta. Deus conhece cada intenção do nosso coração. Ao fim do dia, somos como viajantes que precisam de um porto seguro para ancorar suas emoções e pensamentos antes de seguir viagem. A oração que Padre Pio sugere é esse porto. É uma chance de nos aquietarmos e deixarmos o Espírito Santo agir silenciosamente em nós, renovando as forças para o dia seguinte. Mesmo quando não encontramos as palavras certas, apenas fechar os olhos e reconhecer a presença de Deus já é um ato poderoso. É como dizer, Senhor, eu confio em Ti, e isso me basta para descansar. Essa introdução é um convite, não apenas para assistir ao restante do vídeo, mas para experimentar na prática o que significa terminar o dia na presença de Deus. Muitas pessoas passam a vida procurando por paz, mas muitas vezes essa paz está ao alcance de uma oração simples e sincera antes de dormir. Padre Pio nos mostra que é nesse momento de entrega diária que encontramos não apenas o descanso do corpo, mas também a serenidade da alma. Ao longo deste vídeo, exploraremos com mais profundidade cada um dos 5 pontos que Padre Pio nos sugere dizer a Deus antes de dormir. Cada um deles é como uma chave que abre uma porta para um relacionamento mais próximo e íntimo com o Senhor. E ao praticar esses pontos diariamente, você perceberá como a sua vida pode ser transformada, como a paz interior se torna uma realidade palpável e como as preocupações começam a perder a força diante da confiança no amor de Deus. Agora que já entendemos a importância desse momento de oração noturna, vamos seguir juntos nessa jornada e descobrir como essas palavras simples podem fazer toda a diferença na sua caminhada espiritual. Agora que entendemos a importância de nos recolher na presença de Deus antes de dormir, é hora de mergulharmos nos 5 pontos sugeridos por Padre Pio. Cada um deles é como um passo em direção ao coração de Deus, guiando-nos por um caminho de confiança, gratidão e entrega. Esses pontos podem ser comparados a uma escada espiritual. Começamos reconhecendo que Deus está conosco e, passo a passo, vamos nos libertando do peso das preocupações para finalmente repousarmos sob sua proteção amorosa. Não são fórmulas prontas, mas gestos de fé que nos ajudam a terminar o dia com a paz que só Deus pode dar. Imagine que você está se preparando para dormir. As luzes estão apagadas, o silêncio é total e tudo parece pedir descanso. É exatamente aqui que Padre Pio nos convida a dar o primeiro passo. Eu sei que você está aqui comigo. Esse reconhecimento é mais do que uma formalidade. Trata-se de um ato de fé profundo, um momento em que declaramos que Deus não é um ser distante, mas alguém presente, real, aqui e agora. Padre Pio dizia que a presença de Deus é como o ar que respiramos, constante, ainda que muitas vezes imperceptível. Ao afirmar que sabemos que Ele está conosco, colocamos nossa alma em sintonia com essa verdade, afastando o medo e a sensação de abandono que podem surgir durante a noite. Muitos dos seguidores de Padre Pio testemunhavam que, ao repetirem essa frase simples, sentiam-se envolvidos por uma presença suave, como se realmente estivessem sob os braços do Pai. Depois de reconhecer que Deus está conosco, o próximo passo é abrir o coração em gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo o que me deu hoje. A gratidão tem um poder transformador. Não se trata apenas de agradecer pelas bênçãos óbvias, como um bom dia de trabalho ou momentos felizes, mas de reconhecer também que até as dificuldades trazem lições preciosas. Padre Pio era um exemplo vivo dessa prática. Mesmo sofrendo com os estigmas e outras dores físicas, ele nunca deixava de agradecer a Deus. A gratidão é a memória do coração, ele dizia. Ao agradecer, não apenas reconhecemos a ação de Deus em nossas vidas,
mas também aprendemos a ver o mundo com novos olhos, compreendendo que tudo, até os desafios, pode nos aproximar de Deus. Talvez você esteja se perguntando: e se eu não tiver motivos aparentes para agradecer? Mesmo nesses dias em que tudo parece difícil, podemos agradecer pelo simples fato de termos chegado ao final do dia, por termos respirado e caminhado, por termos enfrentado mais uma etapa. A gratidão é como uma semente que, quando plantada todos os dias, transforma aos poucos o terreno do nosso coração, fazendo brotar alegria mesmo onde antes havia tristeza. Com o coração grato, nos voltamos então para um dos atos mais libertadores da oração. Perdoe-me, Senhor, pelos meus pecados de hoje. Padre Pio sabia que a alma precisa de constante renovação. Assim como limpamos o corpo todos os dias, precisamos também limpar nosso coração das falhas e pecados que acumulamos ao longo do dia. Às vezes, caímos na tentação de acreditar que nossos pecados são pequenos demais para serem levados a Deus. Mas Padre Pio ensinava que não devemos esperar por grandes quedas para buscarmos perdão. Cada pequena falta é uma oportunidade de pedir a Deus que nos renove e nos faça melhores no dia seguinte. Esse momento não é para nos julgarmos com dureza, mas para apresentarmos nossas falhas com humildade e confiança. Imagine uma criança que errou e corre para os braços do pai, sabendo que será corrigida com amor, não com condenação. Assim também é o perdão divino. Ao pedirmos perdão, experimentamos a libertação que vem da misericórdia de Deus, que nunca se cansa de nos perdoar. Padre Pio costumava dizer: sejamos como crianças diante de Deus. Ele nos ama, apesar de todas as nossas fraquezas. Com a alma aliviada pelo perdão, passamos para o quarto passo. Senhor, entrego todas as minhas preocupações a você. Quantas vezes vamos para a cama levando na mente as preocupações do dia seguinte? Contas a pagar, decisões difíceis, relacionamentos complicados. Tudo isso pode nos acompanhar como um peso invisível. Padre Pio nos lembra que não precisamos carregar essas cargas sozinhos. Ao entregar nossas preocupações a Deus, fazemos um ato de confiança que nos liberta da ansiedade. É como depositar tudo nas mãos do Senhor e descansar na certeza de que Ele cuidará de cada detalhe. Aqui vale a pena lembrar a frase mais famosa de Padre Pio: reze, tenha fé e não se preocupe. Ele acreditava que a preocupação é como uma forma de desconfiança na providência divina. É claro que não significa ignorar os problemas, mas sim confiar que Deus está no controle, mesmo quando não conseguimos ver a solução. Um exercício prático é imaginar, antes de dormir, que você está colocando todas as suas preocupações aos pés de Jesus, como se dissesse: Senhor, eu não sei como resolver isso, mas confio que o Senhor sabe. Finalmente, chegamos ao último passo, que é o pedido de proteção. Proteja-me, Senhor, e guie-me em seus caminhos. A noite, com seu silêncio e mistério, pode despertar medos profundos. Padre Pio sabia que, além das preocupações do dia a dia, há também uma batalha espiritual acontecendo. Por isso, ele sempre enfatizava a importância de pedir a proteção divina antes de dormir. Esse pedido é um ato de humildade. Reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus para enfrentar não apenas as dificuldades visíveis, mas também as invisíveis. A proteção divina não é apenas contra perigos físicos, mas também contra tentações e desânimos que podem enfraquecer nossa fé. Quando pedimos a Deus que nos guie em seus caminhos, estamos pedindo que Ele ilumine nossas escolhas e nos conduza para mais perto dele, mesmo que o caminho nem sempre seja claro. Padre Pio costumava aconselhar seus seguidores a rezarem pedindo a proteção do anjo da guarda e da Virgem Maria, que ele considerava poderosos intercessores. Esses 5 pontos, reconhecimento da presença de Deus, gratidão, pedido de perdão, entrega das preocupações e pedido de proteção,
São como uma bússola espiritual que nos orienta no final de cada dia. Eles nos ajudam a encerrar a jornada diária com o coração em paz e renovado para o que virá. Ao praticar esses passos todas as noites, estamos construindo pouco a pouco uma vida enraizada na fé e na confiança em Deus. Seguir essas orientações não significa que nossos problemas desaparecerão de imediato, mas nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, e essa certeza é, por si só, uma grande fonte de paz. Como dizia Padre Pio, quem se abandona nos braços de Deus, descansa na paz verdadeira. Agora que você conhece cada um dos 5 pontos, é hora de refletir sobre como eles podem transformar suas noites e, consequentemente, seus dias. Quanto mais praticamos esses atos de fé, mais experimentamos a serenidade de uma vida vivida na presença constante de Deus. Nos próximos momentos, exploraremos ainda mais profundamente os benefícios que esses passos podem trazer para sua caminhada espiritual e para seu relacionamento com o Senhor. Quando nos comprometemos a viver esses 5 pontos antes de dormir, algo começa a se transformar em nós, silenciosamente, como uma semente que germina na terra durante a noite. A princípio, pode parecer que estamos apenas dizendo palavras simples. No entanto, cada um desses atos, reconhecer a presença de Deus, agradecer, pedir perdão, entregar as preocupações e pedir proteção, tem o poder de alterar não só a forma como encaramos o dia, mas também a maneira como vivemos nossas vidas. São pequenas práticas que plantam em nós a paz de espírito, fortalecem a fé e moldam um coração mais confiante e agradecido. Vamos explorar com mais profundidade como esses 5 pontos podem impactar nossa jornada espiritual e emocional. Primeiro, há algo quase imediato que acontece quando reconhecemos a presença de Deus dizendo: "Eu sei que você está aqui comigo." Esse ato simples nos conecta diretamente com a fonte de toda a paz. Imagine o conforto que um filho sente ao saber que está nos braços do pai após um dia longo e difícil. Não importa se ele passou por momentos bons ou ruins, a presença do pai oferece segurança e descanso. Da mesma forma, quando declaramos que Deus está conosco, nosso coração se acalma. Essa consciência nos protege da sensação de estarmos sozinhos ou à mercê das circunstâncias. É como se mesmo no escuro soubéssemos que há uma mão segurando a nossa. O medo, que muitas vezes se intensifica à noite, perde sua força quando percebemos que não estamos sozinhos no silêncio. Ao praticar a gratidão diária dizendo: "Obrigado, Senhor, por tudo o que me deu hoje", algo profundo começa a acontecer dentro de nós. A gratidão muda a forma como enxergamos a vida. É como trocar uma lente turva por uma lente clara, que nos permite perceber a ação de Deus até nos pequenos detalhes. Quando terminamos o dia agradecendo, estamos treinando nosso coração a buscar a luz, mesmo nos momentos de dificuldade. Estudos mostram que pessoas que praticam a gratidão são mais resilientes emocionalmente, enfrentam desafios com mais otimismo e tendem a desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Na espiritualidade, a gratidão é ainda mais poderosa, porque nos ensina que cada momento vivido, bom ou ruim, é uma oportunidade de crescimento na presença de Deus. Lembre-se de que mesmo nos dias em que tudo parece dar errado, podemos agradecer por coisas simples, pela saúde, pelo alimento que tivemos, pela chance de tentar novamente no dia seguinte. Padre Pio dizia que a gratidão é um caminho seguro para encontrar a paz, porque ela nos ensina a enxergar a mão divina em tudo, mesmo nas sombras da noite. Quando cultivamos esse hábito, começamos a perceber que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Há um Deus que age, mesmo quando não entendemos. O terceiro passo, "Perdoe-me, Senhor, pelos meus pecados de hoje", é uma chave essencial para a liberdade interior. Muitos de nós carregamos fardos invisíveis de culpa, remorso e arrependimento.
Padre Pio sabia que o perdão é a forma mais eficaz de se libertar dessas correntes. Ao pedirmos perdão todas as noites, abrimos nosso coração para a misericórdia de Deus e experimentamos a leveza de uma alma renovada. O ato de confessar nossos pecados diariamente, ainda que em oração silenciosa, nos mantém espiritualmente alertas. Aos poucos, essa prática cria uma consciência mais apurada de nossas ações e nos ajuda a enxergar as áreas da nossa vida que precisam de mudança. Além disso, a prática do perdão diário nos ensina algo fundamental. Se Deus nos perdoa, também somos chamados a perdoar a nós mesmos e aos outros. Quantas noites de sono foram perdidas por causa de mágoas não resolvidas ou erros que não conseguimos superar? Pedir perdão a Deus é como abrir uma janela em um quarto abafado. O ar fresco da graça entra e nos devolve a paz. Como dizia Padre Pio, o coração que sabe pedir perdão nunca fica em trevas por muito tempo. Depois de nos libertarmos das culpas, chega o momento de entregar a Deus todas as nossas preocupações. Senhor, entrego todas as minhas preocupações a você. Talvez este seja um dos passos mais difíceis, porque a nossa natureza humana tende a querer controlar tudo. Queremos resolver as coisas à nossa maneira e muitas vezes resistimos em deixar nas mãos de Deus aquilo que não podemos mudar. No entanto, Padre Pio nos ensina que a verdadeira paz só vem quando aprendemos a confiar plenamente no Senhor. Entregar nossas preocupações é como colocar uma bagagem pesada aos pés de Cristo e dizer: Senhor, eu confio que o Senhor sabe o que fazer com isso. Não se trata de ignorar os problemas ou fugir das responsabilidades, mas de reconhecer que há limites para o que podemos controlar. Quando entregamos nossas angústias nas mãos de Deus, começamos a experimentar uma liberdade interior que só a confiança pode proporcionar. E essa liberdade nos permite descansar verdadeiramente. Quantas noites de sono melhorariam se praticássemos esse abandono confiante? Por fim, o último ponto nos coloca sob a proteção do Altíssimo. Proteja-me, Senhor, e guie-me em seus caminhos. Pedir a proteção divina é um ato de humildade e confiança. É reconhecer que precisamos da ajuda de Deus para enfrentar não apenas as dificuldades visíveis, mas também as batalhas espirituais que nem sempre percebemos. Padre Pio acreditava firmemente na proteção dos anjos e da Virgem Maria. Ele costumava recomendar a oração ao anjo da guarda antes de dormir, pedindo que esse fiel companheiro celestial nos guardasse durante a noite. Pedir a Deus que nos guie em seus caminhos também é uma maneira de alinhar nossa vontade com a dele. Muitas vezes nos perdemos em nossas próprias ideias e desejos, mas a oração nos ajuda a reencontrar o caminho certo. Durante a noite, enquanto dormimos, Deus trabalha silenciosamente em nós, moldando nosso coração e preparando-nos para o dia seguinte. Quando pedimos sua orientação, estamos nos abrindo para a ação do Espírito Santo, que ilumina nossos passos e nos fortalece para as decisões que teremos de tomar. Cada um desses 5 atos, reconhecer a presença de Deus, agradecer, pedir perdão, entregar preocupações e pedir proteção, traz benefícios concretos para a alma e para a mente. Eles são como uma corrente de paz que nos envolve e nos prepara para enfrentar o novo dia com esperança e confiança. Aos poucos, ao praticar esses pontos diariamente, começamos a perceber que nossa vida interior se fortalece. As inquietações perdem a força, a fé cresce e o medo dá lugar à confiança. Padre Pio nos ensina que ao nos entregarmos a Deus todas as noites, descobrimos que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que estamos nas mãos do Pai. Esses 5 passos são uma forma de cultivar uma espiritualidade sólida, dia após dia, noite após noite. Eles nos ajudam a criar um espaço sagrado em nossa rotina,
onde a presença de Deus se torna real e transformadora. Mais do que uma prática religiosa, esses atos são um caminho de liberdade e renovação, uma forma de viver com o coração em paz, independentemente das circunstâncias externas. E ao praticá-los com constância, percebemos que cada dia é uma nova chance de caminhar na direção do amor divino, sob a luz e a proteção daquele que nunca nos abandona. A beleza dos 5 pontos sugeridos por Padre Pio é que eles podem ser incorporados de forma simples e natural à rotina noturna. Não se trata de uma prática rígida ou difícil, mas de pequenos momentos de diálogo sincero com Deus, que podem transformar cada noite em uma oportunidade de cura e renovação interior. O mais importante é que cada palavra dita seja carregada de autenticidade. Não precisamos buscar frases perfeitas. Apenas um coração disposto a falar com o Senhor já basta. Nesta parte, vamos explorar algumas maneiras práticas e criativas de viver esses 5 pontos, trazendo exemplos que facilitam sua aplicação no dia a dia. Imagine a cena. Você está se preparando para dormir. As luzes estão baixas e o ambiente está silencioso. Em vez de pegar o celular e se perder nas distrações, você escolhe dedicar alguns minutos para estar com Deus. Feche os olhos e respire fundo. A primeira coisa que você faz é reconhecer: eu sei que você está aqui comigo. É uma frase curta, mas sua profundidade é imensa. Nesse momento, você pode tentar visualizar a presença de Deus ao seu lado. Imagine o Senhor sentado perto da sua cama, ou até mesmo segurando sua mão enquanto você fala com Ele. Essa prática pode se tornar ainda mais viva se você recordar que, durante sua vida, Padre Pio frequentemente relatava sentir a presença física de Jesus e Maria ao seu lado, especialmente nas horas de oração. Quando dizemos a Deus que sabemos que Ele está presente, estamos, de certa forma, acendendo uma luz interior. E essa luz afasta qualquer sombra de solidão ou medo. Depois desse momento inicial, passe para a gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo o que me deu hoje. Se o dia foi bom, essa oração pode parecer mais fácil. Você pode agradecer pelas conquistas, pelos momentos de alegria, pelas pequenas gentilezas que recebeu. Mas e nos dias difíceis? Aqui entra um exercício espiritual poderoso: encontrar motivos para agradecer, mesmo nas dificuldades. Padre Pio dizia que em todo sofrimento há uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus. Agradecer pelos desafios é um ato de confiança que transforma a nossa perspectiva. Começamos a enxergar que as provações também fazem parte do plano de Deus para nos fortalecer. Um exemplo prático é dizer: Senhor, foi um dia complicado, mas te agradeço por me dar forças para passar por ele. Ou: obrigado, Senhor, porque mesmo nas dificuldades, o Senhor esteve comigo. Essa prática não apenas muda nossa forma de ver o passado, mas também nos prepara para enfrentar o futuro com esperança. Chegamos então ao pedido de perdão. Perdoe-me, Senhor, pelos meus pecados de hoje. Esse é um dos momentos mais importantes da oração da noite, porque nos dá a chance de deixar para trás tudo o que não foi bom. Você pode fazer uma breve revisão do dia, identificando as atitudes que não foram condizentes com o amor de Deus. Talvez tenha sido uma palavra impensada, um julgamento apressado ou um momento de impaciência. Em vez de se culpar, apresente tudo isso ao Senhor com humildade. Padre Pio costumava dizer: não se deixe consumir pela tristeza por causa dos seus erros. Leve-os a Jesus e Ele os transformará em graça. Imagine-se como uma criança que corre para os braços do pai depois de ter errado. O pai não rejeita, mas acolhe com amor e ajuda a criança a melhorar. Esse é o poder do perdão. Não nos paralisa, mas nos impulsiona a ser melhores a cada dia. Depois de pedir perdão, é hora de entregar suas preocupações. Senhor, entrego todas as minhas preocupações a você. Esse passo é um exercício profundo de desapego. Cada preocupação que você carrega na mente,
seja sobre o trabalho, a saúde, a família ou o futuro, pode ser colocada nas mãos de Deus. Imagine que você está diante de Jesus e que Ele estende as mãos, esperando que você lhe entregue aquilo que pesa em seu coração. Essa imagem é poderosa, porque nos lembra que não precisamos carregar sozinhos os fardos da vida. Uma sugestão prática é criar uma espécie de diário de preocupações. Antes de dormir, escreva em um caderno tudo o que te inquieta e, em seguida, faça uma oração entregando cada item a Deus. Esse ato simbólico ajuda a liberar a mente e permite que você descanse com mais leveza, sabendo que o Senhor cuida de tudo. Por fim, concluímos com o pedido de proteção. Proteja-me, Senhor, e guie-me em seus caminhos. Aqui, você pode pedir a proteção não apenas para você, mas também para sua família, seus amigos e todas as pessoas que você ama. Padre Pio acreditava fortemente no poder da intercessão e na presença constante dos anjos em nossa vida. Ele recomendava que pedíssemos ao nosso anjo da guarda para nos vigiar durante o sono e nos proteger das tentações e perigos invisíveis. Uma prática que você pode adotar é a oração ao seu anjo da guarda todas as noites. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Essa oração, tão simples, nos envolve na certeza de que estamos amparados pela luz divina durante a noite. Outra sugestão prática é rezar o Santo Rosário antes de dormir. Padre Pio era conhecido por sua devoção ao rosário, a ponto de chamá-lo de arma contra as forças do mal. Rezar o rosário é uma forma de meditar nos mistérios da vida de Cristo, entregando cada preocupação a Deus e pedindo a intercessão da Virgem Maria. Mesmo que você não consiga rezar o rosário inteiro, uma dezena já é suficiente para colocar seu coração em paz e sob a proteção de Nossa Senhora. Esses 5 pontos também podem ser praticados em família. Imagine reunir seus filhos ao redor da cama e juntos reconhecerem a presença de Deus, agradecerem pelas bênçãos do dia, pedirem perdão por alguma atitude que não foi boa, entregarem as preocupações e pedirem a proteção divina para todos. Essa prática cria um ambiente espiritual acolhedor no lar e ensina às crianças, desde cedo, a importância de confiar em Deus. Esses exemplos mostram que os 5 pontos não são uma obrigação pesada, mas um convite suave para uma relação mais profunda com Deus. Eles podem ser adaptados ao seu estilo de vida e às suas necessidades pessoais. Em alguns dias, sua oração pode ser breve. Em outros, você pode querer dedicar mais tempo a cada ponto. O importante é que esses momentos sejam vividos com sinceridade e abertura de coração. Aos poucos, você perceberá que essas práticas noturnas não apenas transformarão suas noites, mas também o modo como você vive seus dias. A cada noite em que você reconhece a presença de Deus, agradece, pede perdão, entrega suas preocupações e busca sua proteção, você está plantando sementes de paz, confiança e esperança. E essas sementes, com o tempo, darão frutos abundantes na sua vida espiritual. Como dizia Padre Pio, o Senhor nunca deixa de abençoar aqueles que confiam nele. Portanto, permita-se experimentar essa transformação. Comece hoje mesmo e descubra como esses 5 atos de fé podem renovar sua alma e preparar você para um novo dia cheio da graça de Deus. Ao longo da história da Igreja, muitos dos ensinamentos de santos como Padre Pio não ficaram apenas na teoria. Eles se tornaram caminhos reais de transformação espiritual e emocional para aqueles que os praticaram com fé. As experiências de quem adotou os 5 pontos antes de dormir são testemunhos vivos de como pequenos gestos diários podem gerar mudanças profundas na alma e trazer a paz que tanto buscamos. Essas histórias não são casos isolados.
mas evidências de que a fé, quando colocada em prática, tem o poder de curar, fortalecer e renovar. Nesta parte, vamos mergulhar em alguns testemunhos que mostram como esses 5 atos simples, reconhecimento da presença de Deus, gratidão, pedido de perdão, entrega das preocupações e pedido de proteção, podem transformar vidas. Um dos primeiros testemunhos vem de uma jovem chamada Ana, que durante anos lutou contra a insônia causada por ansiedade. Todos os dias, antes de dormir, sua mente se enchia de preocupações. Ela revivia conversas passadas, tentava antecipar problemas futuros e se afligia com coisas que não conseguia controlar. Um dia, ao assistir a uma palestra sobre Padre Pio, Ana decidiu experimentar a prática de entregar suas preocupações a Deus antes de dormir. No começo, não foi fácil. Sua mente insistia em voltar aos problemas. No entanto, a cada noite, ela repetia em oração: Senhor, entrego tudo isso em suas mãos. Confio que o Senhor está no controle. Depois de algumas semanas, Ana percebeu que estava dormindo melhor. Não porque seus problemas tinham desaparecido, mas porque ela havia aprendido a confiar. Hoje, ela conta que esses minutos de oração se tornaram um porto seguro para sua alma. E mesmo nos dias difíceis, ela dorme em paz. Outro testemunho inspirador vem de José, um pai de família que vivia constantemente frustrado por sentir que nunca conseguia fazer tudo certo. José era muito crítico consigo mesmo e frequentemente ia para a cama carregando o peso dos erros e falhas do dia. Um dia, em um retiro espiritual, ele ouviu falar sobre a importância do pedido de perdão na oração da noite. José decidiu colocar isso em prática. Toda noite, ele começou a revisar seu dia, pedindo a Deus que perdoasse seus pecados e renovasse seu coração. No início, ele se sentia envergonhado por ter que admitir tantas falhas. No entanto, com o tempo, José começou a perceber que o perdão de Deus é um ato de amor, não de condenação. Ele aprendeu a aceitar suas limitações e, mais importante, a perdoar a si mesmo. Hoje, José diz que, ao pedir perdão a Deus todas as noites, ele não apenas encontra alívio, mas também cresce como pessoa e como cristão. Há também a história de Laura, uma mulher que vivia imersa na rotina e sentia que estava se afastando de Deus. Ela sempre achou que precisava reservar longos momentos para rezar, mas a correria do dia a dia tornava isso quase impossível. Um dia, inspirada pelos ensinamentos de Padre Pio, Laura decidiu começar devagar, apenas dizendo: Senhor, eu sei que você está aqui comigo. No início, essas palavras pareciam banais, mas algo surpreendente começou a acontecer. Laura percebeu que, ao reconhecer a presença de Deus todas as noites, ela se tornava mais atenta a essa presença durante o dia. A sensação de estar sozinha e sobrecarregada começou a desaparecer, dando lugar a uma paz interior constante. Ela entendeu que Deus não exige palavras elaboradas, mas apenas um coração aberto. E foi exatamente essa simplicidade que fez com que Laura voltasse a sentir a presença amorosa de Deus em sua vida cotidiana. Muitas pessoas também relatam o impacto profundo que a prática da gratidão diária tem trazido para suas vidas. Marcos, por exemplo, passou por um período de desemprego que abalou sua fé e o deixou desanimado. Ele tinha dificuldade em enxergar algo pelo qual pudesse agradecer. Porém, um dia, ele leu uma frase de Padre Pio: Em tudo, dê graças, pois até na dor existe a graça. Aquela frase ficou martelando em sua mente, e Marcos decidiu começar uma nova rotina. Toda noite, mesmo nos dias mais difíceis, ele encontrava pelo menos uma coisa pela qual pudesse agradecer. No começo, parecia difícil. Ele agradecia por coisas simples, como o fato de ter saúde ou o carinho da esposa. Mas, pouco a pouco, seu coração começou a mudar. Ele descobriu que a gratidão não depende das circunstâncias, mas é uma escolha. Hoje, mesmo enfrentando dificuldades, Marcos tem uma paz interior que ele jamais imaginou ser possível.
e com o tempo ele encontrou um novo trabalho. Mas a verdadeira transformação aconteceu antes disso, dentro de si. Esses testemunhos mostram que a prática dos 5 pontos não é um caminho mágico para resolver todos os problemas, mas é uma forma segura de encontrar a paz em meio às tempestades da vida. A noite pode ser um momento de inquietação para muitos, mas também pode se tornar uma oportunidade de renovação espiritual. Ao reconhecer a presença de Deus, agradecemos pelo que temos, pedimos perdão pelo que falhamos, entregamos nossas preocupações e pedimos proteção para o futuro. Essas práticas são como âncoras que nos mantêm firmes, mesmo quando as ondas da vida tentam nos abalar. Há um detalhe curioso. Algumas pessoas que adotaram esses 5 pontos contam que seus sonhos também começaram a mudar. A prática de confiar em Deus e pedir proteção trouxe mais leveza ao sono, e elas começaram a acordar com uma sensação de descanso maior. Padre Pio, conhecido por suas experiências místicas, dizia que o sono é um tempo em que o Senhor pode falar conosco de forma silenciosa. E ao nos entregarmos a Ele antes de dormir, preparamos nosso coração para ouvir essa voz suave, mesmo enquanto descansamos. Os testemunhos não deixam dúvidas. Viver os 5 pontos sugeridos por Padre Pio é um caminho de transformação profunda. Cada palavra dita na presença de Deus é como uma semente lançada na terra do coração. Às vezes, os frutos demoram a aparecer, mas a colheita é certa para quem persevera. O mais belo é perceber que a paz não depende das circunstâncias externas, mas nasce de um relacionamento íntimo e confiante com Deus. Essas histórias nos mostram que, mesmo em meio às lutas diárias, é possível encontrar serenidade ao final de cada dia. E essa serenidade não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que estamos nas mãos do Pai, que nunca nos abandona. Como dizia Padre Pio, a verdadeira paz é confiar que Deus sempre cuida de nós, mesmo quando não entendemos o seu plano. Portanto, ao encerrar o dia com esses 5 pontos, você não estará apenas fazendo uma oração, mas iniciando um caminho de transformação que impactará profundamente a sua alma e a sua vida. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nos 5 pontos que Padre Pio nos deixou como orientação para terminar o dia na presença de Deus, reconhecer que Ele está conosco, agradecer pelas bênçãos do dia, pedir perdão pelos nossos pecados, entregar as preocupações nas suas mãos e pedir proteção e orientação. Não são apenas palavras bonitas ou uma fórmula pronta. São pequenos gestos de confiança que, noite após noite, constroem uma relação mais profunda com o Senhor. Praticar esses 5 atos é como acender uma vela na escuridão do dia que passou, permitindo que a luz divina ilumine nossa alma e nos prepare para o novo amanhecer. Ao encerrar cada dia dessa maneira, estamos fazendo mais do que falar com Deus. Estamos entrando em uma dinâmica de renovação interior, deixando que o Espírito Santo trabalhe silenciosamente em nós enquanto dormimos. Essa prática simples nos ensina a viver de forma diferente. Não apenas terminamos o dia em paz, mas começamos a perceber a presença de Deus também durante o dia. Aos poucos, cada oração noturna faz com que o coração se molde à vontade divina. Cada ato de gratidão aumenta a nossa esperança. Cada pedido de perdão nos ensina a aceitar nossas fraquezas e a caminhar com mais leveza. E, acima de tudo, a entrega das preocupações e o pedido de proteção nos ensinam a viver com confiança, certos de que Deus tem tudo sob controle. Fechar o dia na presença de Deus é como desenhar uma linha de proteção ao redor da nossa alma. Isso nos ajuda a entender que não estamos sozinhos, que existe alguém maior que nós, atento a cada detalhe de nossa vida, disposto a nos perdoar, nos conduzir e nos proteger. Padre Pio sabia que a alma humana precisa desse contato diário com Deus para florescer, especialmente em um mundo tão carregado de distrações e preocupações.
É por isso que ele incentivava seus filhos espirituais a nunca irem para a cama sem dedicar alguns momentos ao Senhor. Para ele, cada noite era uma oportunidade de deixar que o amor de Deus nos envolvesse e nos renovasse. Você já parou para pensar em como a última coisa que fazemos antes de dormir pode moldar nosso estado de espírito? Se terminamos o dia ansiosos, agitados ou distraídos, levamos esse peso para o travesseiro e muitas vezes acordamos com a mesma inquietação. Mas quando encerramos o dia com Deus, algo muda dentro de nós. A oração da noite é como um descanso profundo da alma, que alivia nossas cargas e nos permite acordar com uma nova disposição. Ao rezar, entregamos não apenas o dia que passou, mas também o dia que virá. E com isso, ganhamos uma liberdade interior que nada neste mundo pode nos dar. Outro ponto importante é que essas práticas diárias não exigem perfeição. Não importa se, em algumas noites, você conseguir dedicar mais tempo e, em outras, apenas algumas palavras rápidas. O que importa é a intenção sincera de colocar Deus em primeiro lugar. Muitas vezes, uma oração simples, feita com amor, é mais poderosa do que uma longa oração feita por hábito. O segredo está em cultivar a constância. Como dizia Padre Pio, Deus olha para o coração, não para o número de palavras. Talvez você sinta que algumas noites serão mais difíceis do que outras. Às vezes, o cansaço será grande, ou as preocupações parecerão pesadas demais. Nesses momentos, não desanime. Se tudo o que você conseguir dizer for, Senhor, eu sei que você está comigo e confio em Ti. Isso já é suficiente. Deus conhece nossas fraquezas e se alegra com cada gesto de amor e confiança, por menor que seja. O importante é não desistir, porque cada noite é uma nova oportunidade de nos aproximarmos do Pai. E como o sol que se renova todas as manhãs, a misericórdia de Deus é sempre nova e inesgotável. Para quem está começando a colocar esses 5 pontos em prática, uma sugestão é escolher apenas um dos atos por noite e se concentrar nele. Por exemplo, em uma noite, você pode focar na gratidão e passar alguns minutos apenas agradecendo por tudo o que recebeu. Em outra noite, pode dedicar mais tempo ao pedido de perdão, revendo o dia com calma e pedindo a misericórdia de Deus. Essa flexibilidade ajuda a tornar a oração mais pessoal e adaptada ao que você está vivendo no momento. Aos poucos, você perceberá que todos os 5 pontos se entrelaçam de maneira natural, como partes de uma conversa fluida com o Senhor. Outra forma de enriquecer essa prática é transformá-la em um momento familiar. Imagine reunir seus filhos ou cônjuge ao final do dia e juntos praticarem os 5 pontos. Isso não apenas fortalece a espiritualidade de cada um, mas também cria laços mais profundos entre todos. Uma família que ora unida antes de dormir experimenta uma paz que se espalha pela casa e se estende até o dia seguinte. Mesmo que a oração seja curta, ela tem o poder de transformar o ambiente, tornando-o um lugar onde a presença de Deus é sentida e vivida. Concluímos então que esses 5 atos, simples mas profundos, são um caminho seguro para viver na paz de Deus. Eles nos ajudam a encerrar o dia de maneira significativa, com o coração em paz e a alma descansada. Padre Pio nos ensina que a oração da noite não é apenas um dever, mas um presente. É um momento para deixar que o amor de Deus nos envolva e nos conduza, como um pai que embala seu filho para dormir. É um lembrete de que não precisamos enfrentar as batalhas da vida sozinhos, pois Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos guiar, nos proteger e nos renovar. Ao terminar este vídeo, queremos convidar você a experimentar essa prática hoje mesmo. Não espere pelas condições perfeitas ou pelo momento ideal. Simplesmente comece. Talvez você descubra que, ao entregar seu dia a Deus todas as noites, sua alma encontrará o descanso que tanto procura. Afinal, como dizia Padre Pio, reze, tenha fé e não se preocupe.
E que melhor maneira de viver essa confiança do que entregar cada noite ao Senhor, sabendo que Ele está sempre conosco, cuidando de cada detalhe e preparando um novo amanhecer cheio de esperança? Agora que percorremos juntos esses 5 passos transformadores sugeridos por Padre Pio, queremos fazer um convite especial. Comece hoje mesmo. Não adie essa experiência para amanhã ou para o momento perfeito. A beleza da prática espiritual está em sua simplicidade e na sua constância. Você não precisa de muito tempo nem de palavras elaboradas. Bastam alguns minutos antes de dormir, um coração sincero e a disposição de abrir espaço para Deus em sua rotina noturna. Esses 5 atos, reconhecer a presença de Deus, agradecer, pedir perdão, entregar preocupações e buscar proteção, são como um presente que você pode oferecer a si mesmo diariamente. Imagine como seria chegar ao final de cada dia, sentindo que não há nada pendente dentro de você. Não porque todos os seus problemas foram resolvidos, mas porque você os entregou nas mãos de quem realmente pode cuidar deles. Essa é a paz que nasce da confiança em Deus. E agora é a sua vez de experimentar essa paz. Hoje à noite, ao se deitar, reserve alguns minutos para colocar em prática o que aprendeu. Feche os olhos e com o coração aberto diga: Senhor, eu sei que você está aqui comigo. A partir daí, deixe que cada um dos 5 pontos fluam como uma conversa íntima e pessoal com Deus. Pode ser que nas primeiras vezes você se sinta um pouco perdido ou ache difícil se concentrar. Tudo bem. Lembre-se de que a oração não precisa ser perfeita, apenas sincera. Não se preocupe com palavras bonitas. Basta ser verdadeiro. Deus conhece seu coração e se alegra com cada tentativa de aproximação, por menor que pareça. Em vez de focar em resultados imediatos, permita-se viver esse momento com calma e paciência. Assim como uma planta que cresce pouco a pouco, a prática dos 5 pontos trará frutos no seu tempo. E, com o passar dos dias, você começará a notar a diferença na sua paz interior, na forma como encara os desafios e na confiança que cresce em seu coração. Compartilhar essa experiência também é um ato de amor. Quantas pessoas ao nosso redor vivem ansiosas e sobrecarregadas sem saber que a paz está ao alcance de uma oração? Por isso, queremos convidar você não apenas a experimentar essa prática, mas também a levá-la adiante. Encoraje outras pessoas a fazerem o mesmo. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, pois talvez seja exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar descanso e esperança. Padre Pio costumava dizer que a oração tem uma força maior do que imaginamos. Ele acreditava que quando nos colocamos nas mãos de Deus, mesmo que silenciosamente, o céu inteiro se move em nosso favor. Então, imagine o impacto de criar uma corrente de oração, envolvendo mais e mais pessoas na prática desses 5 passos. É como acender uma vela e, a partir dela, acender muitas outras, cada uma espalhando luz em meio às trevas do cansaço, da dúvida e da ansiedade. Ao compartilhar essa mensagem, você estará ajudando a iluminar a vida de quem mais precisa. Além disso, queremos convidá-lo a fazer parte desta comunidade de fé. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui, continuaremos a explorar temas espirituais que podem enriquecer sua caminhada com Deus. Cada vídeo é uma oportunidade de aprofundar sua fé e descobrir novas formas de viver em paz e confiança, mesmo em meio às lutas do cotidiano. Se este conteúdo tocou seu coração, curta o vídeo e deixe um comentário contando sua experiência. Queremos saber como esses 5 pontos têm impactado sua vida. E mais do que isso, queremos caminhar com você nesta jornada de fé. Lembre-se, a espiritualidade é uma estrada que se percorre passo a passo, noite após noite, com calma e constância. Mesmo nos dias em que tudo parecer confuso ou pesado, saiba que Deus está sempre à espera,
pronto para ouvir sua voz e acolher seu coração. E cada vez que você fizer essa oração antes de dormir, estará construindo um relacionamento mais profundo com Ele. Um relacionamento baseado na confiança, na gratidão e na entrega. Não há momento melhor para começar do que agora. Como dizia Padre Pio, reze, tenha fé e não se preocupe. Esta frase resume tudo o que você precisa saber para iniciar essa jornada. Então, não espere mais. Hoje à noite, ao fechar os olhos, faça essa oração e sinta o que significa descansar verdadeiramente nos braços de Deus. Não é por acaso que Padre Pio continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, mesmo muitos anos após sua morte. Sua vida foi um testemunho vivo de amor a Deus, de oração constante e de entrega total ao próximo. Para entender plenamente a profundidade dos 5 pontos que exploramos neste vídeo, vale a pena conhecer um pouco mais sobre quem foi Padre Pio, sua espiritualidade única e as marcas que ele deixou na história da Igreja. Nascido em 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, na Itália, Padre Pio, batizado como Francesco Forgione, desde cedo demonstrou um coração inclinado para a oração e uma sensibilidade espiritual rara. Mesmo quando criança, ele já vivia experiências místicas e era capaz de perceber a presença de Deus de uma maneira profunda e constante. Sua caminhada de fé o levou ao sacerdócio na Ordem dos Capuchinhos, onde assumiu o nome Pio em honra a São Pio V, um papa santo e devoto da oração. Mas sua missão ia além do que ele mesmo poderia imaginar. Sua vida seria marcada por sofrimentos extraordinários e por uma profunda união com a cruz de Cristo. Uma das características mais impressionantes de Padre Pio foi o dom dos estigmas, as chagas de Cristo que apareceram em seu corpo pela primeira vez em 1918. Ele carregou essas feridas por mais de 50 anos, sofrendo tanto física quanto espiritualmente. No entanto, em vez de reclamar ou se revoltar, Padre Pio via esse sofrimento como uma forma de se unir ao sacrifício de Jesus pela salvação do mundo. Ele costumava dizer que o sofrimento é o caminho pelo qual Deus nos purifica e nos aproxima dele. Essa frase, tão simples e profunda, resume a essência de sua espiritualidade. Aceitar com amor tudo o que Deus permite, confiando que, mesmo nas provações, existe um propósito maior. Mas Padre Pio não ficou conhecido apenas pelos estigmas. Sua vida foi uma jornada de intensa oração e serviço ao próximo. Ele passava horas ouvindo confissões, aconselhando e oferecendo consolo espiritual às pessoas que vinham de longe para encontrá-lo. Sua capacidade de enxergar a alma das pessoas era um dos dons mais notáveis que ele possuía. Muitos que se confessavam com ele relatavam que Padre Pio, por inspiração divina, revelava pecados esquecidos ou ocultos, orientando-os com precisão para a conversão. Sua compaixão pelos pecadores era tão grande que ele passava noites em oração pelas almas, pedindo a Deus que as perdoasse e as conduzisse à salvação. Padre Pio também era conhecido por sua devoção à Eucaristia e ao Santo Rosário. Ele celebrava a missa com profunda reverência, transformando cada celebração em um momento de união íntima com o sofrimento de Cristo. Seus seguidores relatam que, ao assistir às suas missas, era impossível não sentir a presença real de Jesus no altar. Para ele, a Eucaristia era o centro da vida espiritual e a força que sustentava sua missão diária. Mas, além disso, Padre Pio nunca se cansava de repetir: amem Nossa Senhora e façam o rosário. O rosário é a arma contra o mal deste mundo. Para ele, o Santo Rosário não era apenas uma oração, mas uma forma de proteção e intercessão poderosa, especialmente nos momentos de dificuldade. Essa devoção a Maria se refletia em seu amor por todas as pessoas que o procuravam. Padre Pio não via a oração como uma obrigação, mas como um diálogo amoroso com Deus e com Nossa Senhora, a quem ele chamava de Mãe Querida.
Ele acreditava que, ao confiar em Maria, estaríamos sob a proteção direta de quem conhece o coração de Jesus melhor do que qualquer outra pessoa. Por isso, ele sempre incentivava seus seguidores a rezarem o rosário diariamente, especialmente à noite, como uma forma de pedir a intercessão da Mãe de Deus e descansar sob o seu manto de amor. Outro aspecto fascinante de Padre Pio era a sua conexão com o mundo espiritual. Ele falava frequentemente sobre a presença dos anjos em nossa vida, especialmente o nosso anjo da guarda. Padre Pio ensinava que devemos cultivar uma amizade íntima com esse anjo que Deus nos deu como companheiro fiel e protetor. Ele próprio dizia que frequentemente enviava seu anjo da guarda para ajudar as pessoas que precisavam, mesmo estando longe. Essa confiança nos anjos é um lembrete de que nunca estamos sozinhos, especialmente nas noites mais difíceis. Como ele dizia, confiem no seu anjo da guarda. Ele é um amigo que nunca falha. Padre Pio também entendia que a oração noturna tinha um significado profundo. Para ele, a noite é um momento especial de silêncio e intimidade, em que podemos falar com Deus com mais liberdade, longe das distrações do dia. Ele recomendava que as pessoas não fossem dormir sem antes entregar tudo ao Senhor, o que fizeram de bom, o que fizeram de errado e todas as suas preocupações. Segundo ele, essa prática era um ato de humildade e confiança, pois reconhecemos que dependemos completamente de Deus para viver e descansar em paz. Um dos seus conselhos mais conhecidos e repetidos até hoje é: reze, tenha fé e não se preocupe. Essas palavras são como um farol para todos nós, especialmente em tempos de incerteza. Padre Pio sabia que a preocupação constante rouba nossa paz e nos afasta da confiança plena em Deus. Ao encerrar o dia com uma oração sincera, entregando nossas preocupações ao Senhor, permitimos que Ele trabalhe em nós durante o sono e nos prepare para um novo dia. Assim, a oração noturna se torna uma forma de descanso espiritual, em que nosso coração encontra repouso na certeza de que Deus está no controle. Para aqueles que desejam seguir o exemplo de Padre Pio, é importante lembrar que a santidade não é um caminho reservado a poucos, mas uma meta acessível a todos que desejam viver na presença de Deus, dia após dia. Como ele mesmo dizia, a santidade é um hábito, não um milagre. Ou seja, é nos pequenos gestos diários, como a oração antes de dormir, que moldamos um coração santo e cheio de paz. Em 1968, após uma vida de sacrifícios e amor ao próximo, Padre Pio faleceu, deixando um legado que transcende o tempo. Sua canonização em 2002 foi uma confirmação oficial da Igreja sobre a autenticidade de sua vida e de seus ensinamentos. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo continuam a seguir suas orientações, encontrando esperança e consolo em suas palavras e exemplos. Encerrar o dia em oração, como ele ensinava, é um ato que transcende a rotina. É um convite para confiar, para descansar na misericórdia divina e para renovar a esperança em um novo amanhã. Como um pai que embala seu filho para dormir, Deus nos espera todas as noites, pronto para nos acolher e nos renovar. Padre Pio nos mostrou que, independentemente das dificuldades, é sempre possível encontrar paz quando nos entregamos completamente nas mãos do Senhor. Então, ao colocar em prática os 5 pontos que exploramos juntos, você estará seguindo os passos de um homem que viveu intensamente o amor de Deus e que acreditava que a oração tem o poder de transformar o mundo, começando pelo nosso próprio coração. Cada noite, cada oração e cada palavra dita com fé são um passo a mais nessa jornada. Que Padre Pio nos inspire a viver com simplicidade, amor e confiança, sabendo que Deus nunca nos abandona, nem de dia, nem de noite.